Vamos lá, segunda parte. Já desmaterializamos uns salgadinhos, né? Isso é muito bom, muito bom. Precisa cuidar do corpo também, não é? Muito bem. Eu tinha terminado em espíritos imperfeitos, só para não ficar incompleta aquela parte ali. Kardec classifica com espíritos da terceira ordem, né? Batedores, são aqueles que nós comentamos, gosta de algazarra, gosta de provocar sustos, não é? Gosta de imperfeições, assim por diante. Agressivos, dissimuladores, pseudo-sábios, espíritos neutros, que não fazem nem o bem nem o mal, é uma espécie de egoísmo, né? Espíritos egoístas. Parece um povo que a gente conhece, não parece? Certo? Espíritos imperfeitos. Então são esses, a grande maioria ainda em um mundo de provas e expiações. Então se você tiver oportunidade de se renovar, a doutrina espírita, por exemplo, é uma revelação. É uma oportunidade imensa que nós estamos tendo de entendermos a verdade. Porque as revelações, elas têm o seu compromisso com a verdade. Caráter universalista. Né? E uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo. Então, a palavra revelação vem do latim revelare, significa retirar o véu, trazer mais informações. Então, baseado nisso, nós temos todas as possibilidades de melhorar o nosso espírito. Porque o espiritismo ele consola através da informação e através do esclarecimento. Porque terão as dúvidas principais dos seres humanos respondidas. Não é? Mas agora na segunda parte nós vamos falar a respeito da mediunidade em si. Não na parte técnica da mediunidade, mas da vivência mediúnica. Não é? A vivência mediúnica é muito importante nós comentarmos, porque Allan Kardec já deu todos os subsídios necessários a respeito da mediunidade, não é? Sabemos que a mediunidade ela transita pelos tempos, ela se modifica, ela começou com efeitos físicos, agora está com mais efeitos inteligentes, que é a psicografia, a psicofonia, não é? Tem os aprofundamentos mediúnicos, inconsciente, semiconsciente, consciente, não é? Mecânica, semimecânica e de inspiração, certo? São as questões da mediunidade em si. Agora, o que a vivência mediúnica nos diz? Primeiro que para desenvolver a mediunidade, muitas pessoas perguntam como eu faço para desenvolver a mediunidade. Eu sigo uma orientação espiritual que disse assim: melhorar como pessoa. É aí que você vai desenvolver a mediunidade. E por isso que é imperioso que nós nos evangelizemos para melhorar, para desenvolver a mediunidade. Se a pessoa reencarna com a mediunidade de trabalho, porque nós estudamos agora no primeiro bloco que todos nós somos médiuns, conforme diz Allan Kardec. Mas se ela vem com aquela mediunidade de trabalho, mais ostensiva, lembrando que a grande maioria das mediunidades na Terra são de provas, a grande maioria, não é? Ou seja, é um instrumento de realização para o espírito, é uma oportunidade que o ser médium está desenvolvendo em si, não é? De utilizar bem a sua mente, de forma que, se você melhorar, se evangelizar, como nós comentamos, você estará realmente fazendo o seu papel na mediunidade. O tipo de mediunidade que será, são os espíritos que escolhem. Eles que sabem realmente aonde você pode atuar. Mesmo porque a mediunidade vai mudando com os anos. Você pode, por exemplo, iniciar com psicofonia, depois pode ir para a psicografia. Tem aquelas mediunidades
acessórias, como por exemplo a vidência, não é? A vidência é uma mediunidade acessória, que não é para o médium vidente, por exemplo, falar tudo que ele vê, não é? 95% do que o médium vidente vê, ele não pode falar, porque não acrescenta nada, não é? Não acrescenta. É uma mediunidade para serviço. Existe aquela mediunidade básica, chamada mediunidade impressionável, que está lá no livro dos médiuns, em onde a pessoa sente as vibrações, não necessariamente vê, não necessariamente ouve, mas ele sente as vibrações do caminho, de um ambiente, de uma pessoa, assim por diante, de espíritos, não é? Então, é uma mediunidade básica. Então, essas são algumas particularidades, algumas nuances da mediunidade. Quando você age da forma correta como médium, os espíritos, vendo a melhora do seu campo mental, eles encontram também oportunidade de se aproximarem. E aí eles vão começar, os benfeitores espirituais, né, a atuar em sua mediunidade. Certo? Então tem algumas questões que o médium precisa observar. Ele precisa ter disciplina. O que é isso, disciplina, na mediunidade? Ele precisa ter frequência na casa espírita. Ele não pode praticar mediunidade só quando ele quer. O médium não é adivinho, não é conselheiro sentimental, não é? O médium é um instrumento. Certo? É aquela história do violino que está lá no livro dos médiuns. O violino ele tem que estar afinado, ele tem que estar com as cordas para que os músicos consigam exercer a sua técnica, não é? Então o médium, além de ser evangelizado e ter disciplina, ter frequência, ter vigilância, ele tendo esses atributos, ele vai gerar um campo mental favorável à aproximação dos benfeitores espirituais. Eles então vão ver a necessidade das pessoas que te procuram. Se é necessidade de psicofonia, se é necessidade de psicografia ou outro tipo de mediunidade. Entende? Então agora é importante demais nós entendermos que o médium ele tem um papel nas comunicações também importante. Os espíritos, eles tentam ajustar a sintonia deles com a nossa sintonia como médium. Nós é que temos que elevar o pensamento e chegarmos próximos aos benfeitores. E eles também conseguem ajustar um pouco, né? Certo? Se você ver uma placa dizendo médium X resolve todos os seus problemas, saiam correndo, que não é verdade. Não existe isso. O médium não está para resolver problemas de ninguém, pelo amor de Deus. Entende? Ele está lá para ser intermediário. Então vamos supor, os espíritos sugerem um conselho para uma pessoa, uma recomendação, baseado sempre no Evangelho. Sempre. E o médium então transmite aquela inspiração para a pessoa. O recado familiar de um parente que desencarnou, ou alguém muito querido quer dar um recado desencarnado, pode ser também, porém com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. A questão das comunicações mediúnicas, psicografadas e cartas familiares, também que tem que ter muita responsabilidade. Por exemplo, um médium intuitivo da psicografia intuitiva, ele não pode receber cartas particulares, porque tem mais dele do que do espírito comunicante. É de semiconsciente para inconsciente. Não é? Porque aí tem mais mediunismo do que animismo. Certo? Então muitas pessoas no início têm dificuldade de entender como é que funciona a mediunidade. Diz assim, será que é meu? Será que é dos espíritos? Eu diria que se isso for visto de um ponto de vista positivo, é bom. Não é? Essa autocrítica que o médium precisa ter no início,
Porque só com o tempo ele vai saber se é dele ou se é dos espíritos. Ele vai sentir o que ele pensa e sentir o que lhe é sugerido. É o tempo que fala isso, sabe? Então a mediunidade não pode ter pressa para se desenvolver. Quando nós temos pressa, nós podemos nos perturbar, porque abrimos um campo de sensibilidade e ficamos sujeitos a espíritos que querem sugerir o que não deve, não é? E o médium pode, inclusive, se envaidecer com aquilo. Nós comentamos a vaidade e a ferrugem da mediunidade, não é? Certo? Então, o médium ele tem que ter consciência do seu papel de médium. Vou contar mais uma historinha só para equilibrar a coisa aqui. Uma vez eu recebi uma pessoa na atendimento fraterno. Nossa reunião é de às terças-feiras, reunião pública. O atendimento fraterno é de terça também. A senhora chegou desesperada à casa espírita, mas desesperada. Ela falou para mim assim: eu passei por uma médium que disse que eu vou desencarnar domingo. Eu falei, meu Deus do céu. Olhei para ela e falei assim: nós nos vemos da próxima terça. E vem encarnada, hein? Vem encarnada. Então, médium nenhum pode falar um absurdo desse. O médium que fala isso está fascinado, está perturbado, certo? Então, o que não pode ter na mediunidade? Personalismo. O médium ele deve entender que ele tem que trabalhar para Jesus. Ele não trabalha para ninguém mais. Trabalha em favor dos assistidos, das pessoas que procuram, mas não trabalha diretamente para ninguém. O Chico Xavier falava: não trabalho para espírito nenhum, nem para Emmanuel. Eu trabalho para Jesus. Então vejam que interessante, não é? Nós temos uma postura, às vezes, de fazer escolhas, né? De nos colocarmos unidos a grupos que nos privilegiam. Isso é um erro muito grande do médium, não é? Isso não deve acontecer. O médium ele tem que atender a todos incondicionalmente. É isso que a mediunidade nos diz. A própria doutrina espírita foi formada pela mediunidade. Então, por exemplo, tem pessoas que começam com uma mediunidade muito ostensiva, certo? O que fazer com essa pessoa, não é? O que a casa espírita deve fazer quando tem a mediunidade muito ostensiva? Primeiro, na orientação fraterna, tranquilizar a pessoa, dizer assim: não tenha pressa. Você vai passar primeiro para um tratamento, você vai fazer os cursos, e é interessante que o tratamento faz o seguinte com a mediunidade muito ostensiva: diminui as manifestações. Aí a pessoa pensa assim: tiraram minha mediunidade, não é? Mas na verdade reequilibrou, ou equilibrou a mediunidade, não é? Certo? Estava descontrolada, estava sensível demais, então deu uma equilibrada ali. E aí com o tempo, não é? Pode-se passar até por uma desobsessão, porque muitas delas são perturbadoras, não é? Mediunidade de provas, mas a mediunidade de provas, bem estudada, bem disciplinada e evangelizada, pode se tornar uma mediunidade muito agradável no sentido do trabalho, não é? O médium equilibrado, por exemplo, quando ele participa de um trabalho de desobsessão, ele participa do trabalho, recebe os espíritos ali necessitados, sai comum, sai normal. Ele não sai com a vibração do espírito que se comunicou. Esse é um médium equilibrado. Quando o médium está desequilibrado, ele fica a semana toda pensando naquela comunicação e com a vibração do espírito do comunicante. É algo que nós devemos prestar muita atenção. Porque não comentar o que aconteceu na sala mediúnica também é importantíssimo, porque o nosso comentário, o nosso pensamento leva àquela situação e o espírito sente e você continua comentando. Evidentemente, um trabalho de desobsessão não se pode fazer na própria residência
certo? Porque seria o mesmo que fazer uma cirurgia cardíaca num posto de saúde. Não tem sentido. O ambiente de um trabalho de desobsessão é totalmente preparado de uma forma bastante intensa pelos espíritos, né? Vocês podem perceber aqui mesmo, a sala que faz, por exemplo, palestras, tem uma vibração diferente da sala que faz de desobsessão, certo? Porque é uma vibração própria para aquela questão. Então todas as comunicações ali são controladas pelos benfeitores espirituais, de modo que o médium, fazendo a parte dele, ele sai da reunião de comunicação mediúnica da forma correta. E quando, por exemplo, uma criança procura a casa espírita com a mediunidade aflorada, mediunidade infantil. A mediunidade infantil é algo que ocorre bastante. Até os 7 anos de idade, a criança está muito ainda ligada à vida espiritual. Ela tem muitas manifestações ainda da vida espiritual e pode ter uma mediunidade até mais ou menos uns 7 anos. Pode parar com 7 anos e pode continuar com 7 anos. O que se recomenda é que se freie a mediunidade infantil com um tratamento magnético, uma fluidoterapia, certo? Porque a criança está em desenvolvimento psíquico e hormonal. Ela não tem condições ainda de lidar com as pressões da mediunidade, certo? Quando eu falo pressões, são as inúmeras vibrações que cercam o médium sente, não é? Porque vocês percebem que a criança, ela capta vibrações muito facilmente, não é? Se você tem um ambiente doméstico que tem desavenças, por exemplo, a criança capta aquela vibração e se perturba, porque ela tem uma sensibilidade mais aflorada. Ela ainda está se localizando no mundo, ela não tem condições de atuar no campo mediúnico como se deve. Então não se recomenda mediunidade infantil. A idade, não se tem também uma idade fixa para começar, mas mais ou menos 18, 19 anos é a idade mais apropriada para que a pessoa comece a desenvolver a mediunidade da forma correta, não é? Certo? Porque inclusive a criança precisa estudar, precisa ter seus convívios, suas etapas de desenvolvimento da adolescência, da puberdade e assim por diante, não é? E também regular a questão hormonal. Então tudo isso é importante para que o médium infantil também se proteja das chamadas obsessões, porque ele pode captar muito mais facilmente as obsessões do que transmitir recado dos benfeitores. Já vi crianças que transmitem recado de benfeitores, eu já vi, mas também já vi crianças que se perturbaram muito com o ambiente doméstico. Então não se recomenda mesmo a mediunidade infantil, certo? Sem contar o preconceito, né? O médium jovem, ele tem muito preconceito, ele lida com muito preconceito. Eu já fui um médium jovem e muitas vezes muitos dirigentes me olhavam de baixo para cima, assim, não deixavam, né? Não deixavam participar das reuniões, e é muito difícil a mediunidade no jovem, né? Agora, as casas têm que observar quando um jovem tem um potencial mediúnico e tem vontade de se aprimorar, tem vontade de estudar. Qualquer idade, a partir dos 18 anos, pode-se acontecer isso, certo? Então, o jovem, ele é a continuidade, não é? É muito bonito o jovem médium. O jovem médium tem grandes possibilidades. Agora, é claro que na mediunidade exige experiência, não é? A experiência é importante. Agora, quando nós estamos num trabalho mediúnico, nós citamos na primeira parte que a reunião de desobsessão, ela necessita de médiuns mais experientes um pouco, não é? Não se pode ter um médium iniciante numa reunião de desobsessão. E aquela reunião de desobsessão, ela envolve todo o trabalho anterior das equipes de socorro, dos socorristas, como nós comentamos. Eles trazem com muito sacrifício, às vezes o obsessor ali, o comunicante, vamos dizer assim,
para se recuperar na casa, e o médium precisa estar em condições, ele precisa estar com todos aqueles atributos que exige a mediunidade. Nós vamos repetir aqui: disciplina, estudo, evangelização, não é? Ele precisa estar. E o dialogador? A mesma disciplina. O dialogador precisa ter a mesma disciplina de um médium que está equilibrado. Pelo fato dele ter que ter moral para conversar com o espírito. Senão acontece aquilo que nós comentamos ali. O espírito virou para o médium e falou: mas você faz o que eu faço. O que você está falando? Não é? Então vejam, é um trabalho em conjunto, não é? Os benfeitores espirituais com os médiuns e o dialogador da casa. Então, por exemplo, aconteceu algum problema, você não pôde ir à casa espírita, veja se você consegue contornar. Porque o trabalho atrás da comunicação é muito grande. Se por acaso existir uma comunicação só na reunião, tem casas que tem uma comunicação só, e o dirigente desanima, fala assim: olha, aqui a reunião de desobsessão é muito fraca. Ele diz: tem uma comunicação mediúnica só, é uma doutrinação, não é? Acontece que atrás dessa doutrinação tem muitos espíritos assistindo. Vocês já viram aqueles grupos de ajuda, alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, né? Parecido. Eles ficam assistindo um caso semelhante ao deles, sendo doutrinado. Então, mesmo que tenha uma comunicação, tem um valor isso imenso. Imenso, imenso, imenso. Então o médium ele tem que se entender como participante de uma grande equipe. Porque a questão de ser voluntário é que é a questão, né? A pessoa é voluntária, ela acha que ela pode ir quando quiser. Você é voluntário até o momento que você escolhe ser voluntário. Depois já é compromisso. E não é compromisso com a casa só, é compromisso espiritual que você assumiu. E tem pessoas que esperam por isso, não é? Então o médium ele tem que ter esta consciência de que é necessário muito estudo. A doutrina espírita, por exemplo, não precisa de terapias alternativas. Tudo o que nós precisamos está dentro da doutrina espírita, certo? O espiritismo é uma doutrina completa no sentido de segurança para o médium. Tudo o que nós necessitamos também como médiuns está na doutrina espírita. Allan Kardec se esforçou tanto para trazer isso para nós, como, por exemplo, ele chegava a desmaiar de tanto trabalhar, a ponto de um espírito chegar para ele, o Zéfiro, falar para ele descansar. Você já pensou um espírito falando para você descansar? Geralmente eles falam para a gente trabalhar, né? É porque ele estava trabalhando bastante, né? Para trazer realmente para nós a doutrina espírita. Mas a vivência mediúnica é assim. O médium ele precisa entender que ele é uma pessoa comum. Para ser médium, por exemplo, você não precisa fazer uma cara esquisita assim, como se estivesse vendo coisas, entrando no paraíso. Não, de jeito nenhum. O médium tem que agir naturalmente. Ele não pode criar sensacionalismo com a sua mediunidade. Isso é vaidade, não é? Quando ele tem um recado para dar, ele tem que dar discretamente esse recado, respeitosamente. Quando ele vê uma pessoa que perdeu alguém, por exemplo, ele não deve... ele tem que respeitar muito a dor do outro, mas muito a dor de cada um pertence a cada um, certo? Então o médium ele tem que realmente, primeiramente, abraçar, acolher a pessoa. Essa que é uma dificuldade de muitos, tem dificuldade em acolher. Que mediunidade não é só técnica, a técnica é quase segundo plano. O principal é acolher. Eu vou contar um casinho rápido do Chico.
Certa vez ele estava na reunião pública, no grupo espírita da prece, estava recebendo as mensagens e prorrompeu o ambiente uma senhora que havia perdido 4 filhos num único acidente. Aí os companheiros disseram assim: meu Deus, o que o Chico vai dizer para essa senhora, não é? Será que ele vai dizer o que nós espíritas sempre falamos, que a morte não existe, que ela não precisa chorar, que isso, que aquilo? Ele não teria condições de ouvir isso. Ele se levantou da mesa, abraçou-a e chorou com ela. Acolheu. Depois ele esclareceu, depois um dos filhos que tinha mais condição deu uma mensagem, mas isso depois. Então vejam como é séria a tarefa da mediunidade, não é? Uma vez apareceu uma moça para mim lá, dizendo assim: eu tenho mediunidade disso, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Ela fazia assim com o corpo, como se estivesse dançando, sabe? Aqui, isso, aquilo, toda animada. Aí eu comecei a falar das responsabilidades da mediunidade. Ela foi murchando como um girassol sem sol, sabe? Ela foi murchando assim, não apareceu mais. Quer dizer, ela tinha mediunidade? Tinha, mas não estava com vontade de submeter a disciplina que a mediunidade exige. Exige muita disciplina. Mediunidade não é brincadeira, não é? E quando vem um espírito necessitando de um diálogo num trabalho de desobsessão, ele vem movido por muita dor, mas muita dor mesmo. Uma dor tão grande que foi grande o suficiente para que ele pedisse ajuda. E ele é trazido para a reunião de desobsessão. O médium tem obrigação de estar preparado. Ele tem obrigação de estar preparado. Ele precisa estar disciplinado, ele precisa ter se vigiado bastante durante o dia. Não adianta ele passar o dia inteiro como ele acha que tem que passar e no fim do dia atrapalhar na desobsessão. Ele tem que se preparar desde as primeiras horas do dia. Recorrer à prece, à vigilância, não se alimentar pesadamente antes dos trabalhos mediúnicos, porque nós temos um nervo aqui vago simpático que participa da digestão. Pode perceber quando você trabalha num trabalho mediúnico com o estômago cheio, tem um pouco de refluxo, não é? É porque tem que se ter uma refeição leve, não é? Antes do trabalho mediúnico. O médium precisa ter, por exemplo, recorrer à prece, pedir ajuda aos seus benfeitores, reconhecer as suas imperfeições e agradecer a oportunidade do trabalho. Então há que se ter muita união no grupo que participa da desobsessão e não desanimar. Se tiver dificuldade de entender a sua mediunidade, não sabe se é dele, ficar em dúvida, vá com calma. Se precisar ficar quietinho, fique quietinho um pouco. Sinta a vibração que o está cercando, que você vai começar a perceber realmente se é dos espíritos ou se é seu. Com o tempo. Não é? Com o tempo. Muitas pessoas se candidatam à reunião de desobsessão por curiosidade. Eu conheço uma senhora que o filho desencarnou e ela desencarnou numa situação muito difícil e ela quer participar da desobsessão para ver se o filho se comunica. No fundo, é isso. Entende? Então, o que acontece? Os espíritos isolam ela um pouquinho ali, tratam dela carinhosamente a cada desobsessão, sabe? Porque se o filho se comunicasse lá, seria até pior para ela, porque ela está numa situação muito difícil, é um desencarne muito difícil, não é? Então vejam como é sutil, não é? Mediunidade é sutileza, porque as vibrações são sutis, é uma sintonia muito fina. Então basta o médium desvirtuar um pouquinho do caminho, já atrapalha o fio da sintonia com os espíritos.
não é? Nós recomendamos sempre que não tenha muitas comunicações mediúnicas por médium, sabe? Umas 2 comunicações, assim, mais ou menos, é o que se pede. E o certo da desobsessão é o que se faz aqui. É o que se faz aqui. Evangelizar a pessoa que está recebendo o tratamento. Como nós comentamos no primeiro bloco. É o certo. Por aquela questão da pessoa não ter comportamento devido, e quem pede para colocar o nome é uma terceira pessoa, sabe? Então é bem complicado isso, e nós temos também que compreender as fascinações coletivas, como nós falamos, né? Eu também participo das reuniões de desobsessão. Nós vivemos hoje ambientes de sistemas muito imperfeitos, grandes distúrbios de comportamento está acontecendo na humanidade, não é? Eu recebi, vocês me permitem que eu vou ler um negócio aqui que eu recebi hoje, uma mensagem. Eu vou ler essa mensagem porque é muito importante. Olha o que diz Paulo para Timóteo, não é? Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhes agrada ao ouvido. Olha, não parece um artigo escrito para os dias de hoje? Foi Paulo de Tarso a Timóteo, né? Timóteo 2, 4, 3. Então vejam, isso está acontecendo na humanidade. Tem muitas pessoas que procuram um médium que diz o que eles querem ouvir. O médium que vai fazer o atendimento fraterno e a pessoa sai um pouco encabulada do atendimento fraterno é o certo. A pessoa que sai alegrinha do atendimento fraterno tem alguma coisa errada. O médium atendente está falando o que ela quer ouvir. Entende? Então é necessário. O Chico, por exemplo, quando falava, a pessoa contava uma história, o Chico com a mediunidade exuberante dele, não é? Contava uma história para ele, ele ficava ouvindo. Aí quando acabava ele falava assim: agora vamos falar a verdadeira história. Aí ele mesmo falava a história. Imagine a pessoa como ficava, né? Certo? Então é isso que nós temos que entender o que é mediunidade. Mediunidade é seriedade, é encarar o problema de frente, é conviver com os bons espíritos, fazendo parte de um atendimento para a humanidade, certo? Os espíritos estão atendendo as pessoas juntamente com os médiuns. Agora, se tiverem que atender também os médiuns, é complicado, não? Então nós médiuns temos todas as capacidades de entender a verdade com os ensinos de Allan Kardec, as diretrizes de segurança, está tudo ali. Hoje em dia só não estuda quem não quer. Tem todas as facilidades. Antigamente, né, Osaura, os estudos eram feitos nas federações, tinham poucas possibilidades de estudo nas casas espíritas. Hoje em dia todas as casas têm estudo. Tem estudos na internet, tem estudos em apostilas, tem audiolivro, audiobook, tem toda a facilidade, tem cursos, né? Você pode tirar suas dúvidas ali, tem seminários, tem palestras. Então, estudar. Isso é muito importante para que o médium compreenda o que está acontecendo com ele. Para que ele não precise compreender através da dor e prejudicando muita gente pelo caminho, não é? Porque a pessoa que procura o médium procura querendo alguma resposta, e a resposta nem sempre não deve ser exatamente a que ele quer. A resposta é o que precisa, não é? Então tem pessoas que estão vinculadas ainda a procurar cartomantes, adivinhos, não é? Como se procurava no passado os pitons, as pitonisas, não é? O médium ele tem que ter respeito para aquela pessoa que está à sua frente e tratar aquilo de uma forma correta.
Então as responsabilidades do médium, principalmente numa desobsessão, são muito grandes. Eles têm que ter união, estudo, disciplina e trabalho ali. Isso é muito importante. O espírito Natanael, o orientador das nossas tarefas mediúnicas, ele diz assim que a casa espírita precisa ter simplicidade, estudo e trabalho. Está resolvido. Da casa que caminha dessa forma, está caminhando corretamente, como essa, por exemplo. Não é? Então, agora basta os médiuns se prepararem. A preparação é fruto do trabalho do médium. Existe ali um parágrafo no livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, o primeiro capítulo da Gênese, que diz assim, que a doutrina espírita tem origem divina, foi feita pelas esferas superiores, não é? Não foi dita por completa nem imposta crença cega, está escrito lá. Mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Imagine a responsabilidade. Então, se nós estamos numa casa espírita, se nós estamos estudando espiritismo, nós temos que ser sinceros conosco e estudar mesmo, estudar assim no sentido de compreender o que o espiritismo diz, não é? É claro que você precisa pôr mãos à obra, não é? Não é só ficar estudando. Você precisa levar aquilo para suas atitudes, para seus pensamentos, mas o esclarecimento que o espiritismo faz é que consola. Certa vez um benfeitor disse assim que, no caso do desencarne, não é? O conhecimento doutrinário, o conhecimento espírita, é um importante cicatrizante para a alma. Quer dizer, a pessoa desencarnou, fica aquela cicatriz que será cicatrizada pelo entendimento, até o reencontro, certo? Então vejam, as nuances da vida espiritual e da Terra, elas têm que ser observadas com esclarecimento espírita, que é a única doutrina que teve a finalidade de dar o verdadeiro sentido à vida espiritual interagindo com a Terra. E nesse grau de mundos que nós estamos, de provas e expiações, ainda tem relações muito dificultosas, que nós chamamos de obsessores, obsessivas, obsessões, que na verdade são irmãos nossos que ainda estão em engano. Se nós nos obsidiamos, é porque nós também estamos em engano. Então temos que prestar muita atenção nisso. Nós vamos agora a algumas perguntas. Já começou, né, Josiane? Já são 5 horas quase. Nós combinamos antes. Fiquem à vontade. Gostaria de comentar uma coisa antes com vocês. Só um comentário antes. A doutrina espírita, ela nos diz o seguinte: nós não devemos ir atrás só do que uma pessoa fala. Eu estou aqui falando porque é minha obrigação falar, e eu falo com todo amor, com todo carinho para vocês. Mas estudem, tirem suas próprias conclusões, usem a fé raciocinada, não é? Inclusive para confirmar alguma coisa que eu falei, eu deixei de falar aqui. Participar de estudo é isso, não é ouvir só o que um fala. Chega disso. Nós já fizemos muito isso ao longo das vidas, não é? Mas vamos em frente. Perguntas, por favor? Pode. Olá, boa tarde, boa tudo tarde. bem? Você disse que quando a gente, um médium que tem a psicografia, é meu ou é dele? O médium tem a psicografia, faz a psicografia de receber de familiares, que não é legal, que pode, né, influenciar. E quando acontece? Mais de uma vez. Com o médium ou com a pessoa que recebe? Com o próprio médium receber o familiar. Então, depende do nível de aprofundamento mediúnico da psicografia. Se for uma psicografia intuitiva, tem mais do médium do que do próprio espírito, entende? Intuitiva, você vai até que ponto? Ele pode até sentir a presença do espírito, mas o que ele escreve ali na mensagem é mais dele.
Mesmo porque a psicografia intuitiva, ela não existe só na mediunidade em casa espírita, né? Por exemplo, um escritor que escreve um livro, ele pode estar psicografando intuitivamente. Um músico, não é? Vocês já viram aquela música, por exemplo, Planeta Água, do Guilherme Arantes? Ele relatando, eu estava de noite em casa e apareceu essa música de repente e escutei uma voz dizendo: escreva, senão você vai esquecer. Aí ele escreveu, no dia seguinte esqueceu. E estava lá a música Planeta Água. É uma psicografia intuitiva, certo? Agora, no caso de um familiar que precisa ter dados, precisa ter nome de familiares, diálogos familiares, para não desmerecer a mensagem, que pode inclusive desvirtuar a fé de uma pessoa, certo? Se ela recebeu uma mensagem errada. É muito sério isso, né? Certo? Eu acho que ela perguntou, acho que você perguntou quando o próprio médium, assim, por exemplo, uma pessoa querida minha desencarna e eu sou médium, e eu mesmo recebo a psicografia deste ser desencarnado, como, né? De uma pessoa estranha ou de um familiar? Não, de um familiar. Eu mesmo recebendo de um familiar. Receber de um familiar é mais fácil do que uma pessoa estranha. Porque você conhece mais o familiar, tem mais vínculo com ele, não é? Eu estou dizendo assim, uma reunião pública, onde se vai receber espíritos pela psicografia familiares, entende? É muito arriscado receber pela psicografia intuitiva, certo? Agora, por exemplo, tem um familiar que tem muito vínculo, muita afinidade, pode acontecer de ser uma mensagem mais certa, mais direcionada. Aí sim, tá? Mas pública não. Marco, fala mais pertinho do microfone. Tá, desculpa. Quem mais? Pode perguntar, gente. Eu vou aí. Então, eu queria saber, pode um espírito já reencarnar com obsessão? Viver a infância, a adolescência, como se aquilo que ele viveu não fosse ele? Pode isso? Pode acontecer casos assim de reencarnações compulsórias. As reencarnações compulsórias são muito comuns no mundo hoje em dia. Espíritos que reencarnam direto do umbral, que não têm uma assistência nem uma orientação. Esses já reencarnam muitas vezes já subjugados por outros espíritos que estão acompanhando ele. Pode acontecer, sim. A pessoa já reencarna em um estado moral deplorável, né? Muito difícil, e já traz consigo companhias espirituais difíceis também. Acontece. Quem mais? Só falar oi aqui, ó, para eu poder... peraí. Pode acontecer uma obsessão de subjugação, a pessoa vir a óbito? Pode acontecer. A subjugação que Kardec estudou sobre a mediunidade são aquelas reações muito difíceis na própria mediunidade. A subjugação, para quem não tem mediunidade muito ostensiva, uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva, ela tem dois efeitos, efeitos morais e efeitos físicos. Morais, a pessoa assume a moral do espírito que está obsidiando. Efeitos físicos, a pessoa adoece. Já viram aqueles casos que a pessoa adoece e ninguém consegue descobrir o que é? Então, e pode inclusive desencarnar. Trabalhei num centro e a pessoa era super normal e ela foi ficando ruim. Nós trabalhamos tudo, mas no final ela ia tomar o passe, ela ficava assim com aquele olho, parece que não era dela, entendeu? E ela era uma moça assim, bonita, vistosa, com uma judiação. Pois é. Como eu trabalho na desobsessão, eu fiz essa pergunta para esclarecer a todos.
Certo, claro. Nada, viu? De nada. A subjugação, ela tem um efeito, esse efeito físico faz inclusive a pessoa se descuidar muito, né? A pessoa se abandona, né? Então ela desencarna também por causa disso, sabe? Então ela deixa de se alimentar, deixa de tomar os remédios, deixa de se cuidar, né? Aí ela vai definhando, inclusive pela perturbação, a própria perturbação, que leva a um decréscimo psicológico muito grande a pessoa, e também a pessoa se abandona, né? Certo? Próprio moradores de rua, né? Ou que acabam abandonando suas vidas, indo para as ruas, falando sozinho. Subjugações. São subjugações, não todas as vezes, mas a maioria das vezes subjugações bem fortes, né? Sim, sem dúvida. Que a pessoa acaba se abandonando por completo. Se abandonando, e não são todas, né, Josiane? Mas a grande maioria. Porque essa questão do morador de rua, deixa eu só abrir um parênteses aqui, se nós ficássemos embaixo de uma ponte uma semana, nós adoeceríamos. A pessoa psicologicamente já decai. Agora imagine eles, né, que estão a vida inteira, certo? Então é muito difícil, ficam muito sujeitos. É uma prova, na verdade. Essa foi uma orientação que a gente recebeu na outra casa espírita. Quando sempre ver uma pessoa falando sozinha, em vez de dar risada, faça uma oração. Ah, sim. Porque essa pessoa, de certo, deve estar sendo subjugada, né? A pessoa que faz isso já perdeu o eu dela. Exato. Ela já entrou numa atmosfera psíquica muito difícil, subjugada mesmo. Bastante, né? Eu vou passar para ela primeiro. Como que o médium pode ajudar num desdobramento, numa desobsessão? No desdobramento? Bem, a desobsessão é uma reunião muito específica, não é? Muito específica. Para receber os espíritos que estão necessitando através dos médios de psicofonia. Agora, em desdobramento, os trabalhadores podem ajudar também nas regiões do umbral, inclusive. Aí eu vou até dar uma dica interessante que a gente observou. Se você tem um sonho difícil, certo? Que você está numa região muito difícil e se acorda bem, é porque você está trabalhando. Se você não acorda bem, é porque está obsidiado. Entende? É uma distinção interessante, né? Ai, meu Deus. Se possível, gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sensibilidade e a sensibilidade mediúnica. A sensibilidade. Para saber diferenciar. Sensibilidade todos nós temos em variados graus, como foi dito, né? Todos nós possuímos, porque é isso que inclusive nos vincula a interação da vida espiritual com a Terra. Certo? Se tem um benfeitor, por exemplo, que quer nos inspirar, um amigo espiritual, um espírito responsável pela encarnação, ele usa essa sensibilidade para te inspirar, não é? Para tratar e inspirar. Se você, para o seu próprio desenvolvimento espiritual, você precisa ter sensibilidade para se comover, por exemplo, com uma cena bonita, com um momento de dor de alguém, não é? Você vai exercitando sua empatia através da sensibilidade, não é? Agora, a sensibilidade mediúnica é captação de ondas mentais, certo? Você vai captar uma sugestão que vem de fora, certo? Inclusive tem estudos sobre a glândula pineal, que é a antena do cérebro, né? Certo? O médium que tem uma mediunidade mais ostensiva, ele tem mais um mineral chamado apatita, que captura campos magnéticos. Então capta mais ondas mentais, certo? Como se fosse uma antena mesmo, captura ondas eletromagnéticas. Então a sensibilidade varia de pessoa para pessoa e pode ser exercitada também, né? Se você, por exemplo, nós comentamos assim, que para desenvolver a mediunidade você precisa mudar como pessoa, certo? Uma orientação espiritual essa. Mas você, durante a atividade mediúnica, pode exercitar também. Você pode ficar um momento em silêncio, tentar perceber a presença dos espíritos, exercitar mesmo, sabe?
Aí os espíritos se comprazem disso, eles gostam que faz isso, porque facilita, não é? A comunicação deles. Tá? Varia de pessoa para pessoa. Como dar a experiência para o jovem com a mediunidade aflorada? Como dar a experiência? Então, o jovem com a mediunidade aflorada, vamos dizer assim, a partir daquela idade de que é aconselhável a mediunidade, vamos dizer 18 anos, 17, 18, 19, por aí. A experiência vem com trabalhos gradativos, né? Vai primeiro para o passe. O passe é muito importante no início da mediunidade, dar o passe. Isso já vai exercitando um pouco a doação, a sensibilidade também, na hora do passe, né? Então, começa pelo passe, aprender a se doar. Lá ele já vai sentindo a presença dos espíritos. Aí ele vai para uma reunião de desobsessão, por exemplo, um pouco mais à frente. Depois de estudos. Reunião de desobsessão é aconselhável o primeiro estudo, antes de ir para a reunião de desobsessão, sabe? E ele fica no apoio vibratório primeiro, um bom tempo. Aí, se ele sentir a presença, a aproximação de um espírito, ele fala para o dirigente. Aí o dirigente, com muita calma, vai sensibilizando até a comunicação aparecer. Mas tem que ser com calma. É gradativo, é bem gradativo. Só um minutinho aqui, ó. Já gravei vocês dois, já vou. O toque, o transtorno de humor, autismo, tudo isso tem fundo mediúnico ou pode ser só um desequilíbrio químico do cérebro e não tem nada a ver com a mediunidade? A pessoa que tem transtorno, qualquer tipo de transtorno, pode ter mediunidade, mas não é aconselhável trabalhar com mediunidade, entende? Nesse tipo de caso, certo? Depressões simples, aí sim, aí pode ser, mas depressões mais profundas, toque, você falou, transtorno compulsivo também, neuroses, psicoses, psicopatias, esquizofrenias, não se pode trabalhar em mediunidade porque abre-se um campo de sensibilidade que o psiquismo ainda não tem capacidade de absorver. A pessoa está se tratando naquela encarnação. Nós temos que ver as encarnações como tratamentos, não é? A cada encarnação nós estamos nos tratando. Então não se deve ter pressa, que não impede que ela estude, que não impede que ela se evangelize, que ela tome todos os cuidados que o médium precisa ter, mas para o trabalho mediúnico é necessário que a pessoa esteja mais equilibrada. Oi, eu não sei se já ouviu falar dos Therians, esses jovens que se identificam com animais. Isso é um processo obsessivo? É uma subjugação das mais difíceis que existe. Inclusive, porque é cada vez maior o número, né? Cada vez maior. Muito difícil, próprio para a nossa época, né? Transição planetária. Mas permitam-me, eu vi um vídeo esses dias na internet. A filha se identificava como um cão. O pai então colocou uma gamelinha no chão com ração e colocou ela para o quintal. Passou na hora. Né? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Tudo bem? Sobre todo suicídio, ele é proveniente ou é o efeito de uma obsessão ou não? Uma excelente pergunta. Você sabe que o suicídio ele tem várias nuances, né? Várias nuances. Inclusive, um dos tipos de desencarne que não está previsto. Os benfeitores eles sabem mais ou menos uma tendência da pessoa, não é? A cometer o suicídio. Mas tem agravantes e atenuantes. Por exemplo, a pessoa não sabe que tem continuidades da vida, não crê na continuidade da vida, não é? Aí ela se suicida pensando que vai acabar com o problema. Encontra mais problemas. Tem um atenuante, por exemplo, de um transtorno mental muito difícil, muito perturbador, muito profundo.
onde a pessoa perde o seu eu também, não é? E ela também pode ser levada ao suicídio, mas também é um resgate, é uma situação de expiação que a pessoa está vivendo. E tem também aqueles que planejam, que arquitetam, que é uma outra forma de suicídio, tem um agravante do conhecimento, não é? Agora, todos são amparados, certo? Passam por um período muito difícil, não é? Porque eles se arrependem no ato que estão cometendo. No ato que estão cometendo já se arrependem. E o perispírito está com todas as funções no corpo. O fluido vital está pleno, animando todos os órgãos. E abruptamente a pessoa rompe esse laço de vida. Isso dá um choque vibratório no perispírito. E depois ela vai ter uma oportunidade de resgatar isso no novo corpo. O novo corpo vai expurgar aquele desequilíbrio para o corpo novo. Aí a pessoa vai se recuperando. Mas é um período muito difícil, a pessoa passa por problemas muito sérios e merece muitas preces. Tem religiões, por exemplo, que não fazem prece para suicida, mas é importantíssimo a prece para eles. No lugar certo. Não se recomenda fazer em casa, nem sozinho. Faça, por exemplo, numa casa espírita, certo? E eles precisam serem lembrados. É muito importante para eles. Tá? Mas tem um fator obsessivo também. Desculpa, eu sou complementar. Porque a pessoa, a partir do momento que ela decide, tem espíritos que incentivam o suicídio. Lembra que nós comentamos no início? Tem espíritos que falam assim: você não serve para nada, você não presta, você é isso, você é aquilo. Leva a pessoa para baixo a autoestima e incentiva a pessoa a se suicidar. Às vezes incentivam o suicídio para encontrar com a pessoa no mundo espiritual e continuar perseguindo. Porque se sabe que existe obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado também. E de encarnado para encarnado, já falei também. Né? É complexo, muito complexa a coisa. Em todo caso de suicídio tem obsessão. Todo, tá? Eu vou fazer a próxima pergunta que eu recebi aqui de uma aluna nossa. A pergunta é meio grande, mas é assim. Quando um obsessor reencontra um espírito inimigo reencarnado em uma criança, por exemplo, como que ele consegue identificar esse espírito que atualmente tem a forma de criança? Aí ela coloca aqui: pensei em 2 respostas, mas não consegui chegar em nenhuma conclusão. Eles se reencontram através dos pensamentos e energias que a criança emana, ou eles se reencontram quando a criança dorme e seu espírito aparece com a forma das vidas passadas? É uma excelente pergunta, porque, olha, tudo vai depender do nível espiritual do espírito. Se o espírito tem uma reencarnação compulsória, eles podem se reencontrar mesmo eles sendo criança. Mas, na maioria dos casos infantis, são muito amparados espiritualmente, sabe? E esses reencontros não acontecem. As perturbações das crianças geralmente são por conta dos adultos que moram com ela, certo? Dos ambientes que ela frequenta, assim por diante. Agora, a partir dos 7 anos, 8, 9 anos, ela pode ser mais influenciada por obsessões, sim, né? Mas quando ela está desdobrada, a criança, nem sempre ela volta na forma adulta, ela permanece na forma de criança. Na verdade, ela está refugiada no corpo. E quando ela está na forma adulta, aí sim, aí os espíritos continuam perseguindo em desdobramento, que pode ser aqueles casos de subjugação, que geralmente a subjugação é causada por perseguições do passado. Tá? Se faltou alguma resposta, você me fala. Uma perguntinha aqui. Nós temos uma situação bastante recorrente aqui na casa. São trabalhadores da mediunidade que muitas vezes se afastam da tarefa por estarem atravessando assim, os seus problemas.
Nós vivemos na Terra, nós temos problemas, faz parte do nosso cotidiano. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa não deve se afastar. Ela tem que fazer aí um julgamento interior dessa necessidade. Mas existem casos que são muito recorrentes. Então nós temos, às vezes, trabalhador que se afasta 3, 4, 5 vezes no ano, até por causa dessa situação. Então, o que você nos diria para isso? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu gostaria de comentar algo que nós temos que pensar. Esta época que nós estamos vivendo é uma época de testemunho de fé. Testemunho de fé. Se nós estamos trabalhando numa casa espírita e acontecem problemas em nossa vida, afastar-se é a pior decisão. Porque no Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. É a hora de testemunhar a sua fé. É hora de você pôr em prática o que você está passando. Com o que você está passando. Não é? Então, se afastar realmente é porque o Espiritismo não entrou em seu coração. Né? Você sabe aquela lição Bons Espíritas que está no Evangelho? Lá diz o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas especialmente bem sentido, leva aos resultados do item anterior, que é o homem de bem. Então reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelo esforço que ele empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então vamos dizer que o Espiritismo é uma escola, uma poesia vindo da vida espiritual que nos ensina a viver. Então, diante das nossas vicissitudes, aí que nós temos que colocar o Espiritismo mesmo, não é? E trabalhar é o melhor remédio que existe. Afastar-se é a pior decisão, porque você inclusive pode abrir portas para uma obsessão de espíritos que querem realmente que você se afaste. Então você tem que persistir, não é? Persistir mesmo, né? Isso é importante. Só um minutinho, chegou aí. Pronto, agora ninguém mais vai faltar em nenhum trabalho mediúnico. Que bom. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre aquele elemento de sustentação na reunião mediúnica. Porque às vezes o aluno que está estudando a mediunidade não tem sensibilidade para ser, não tem a ostensibilidade, não quer ser dialogador, e pouco se fala da sustentação. Ou fala-se, mas ninguém dá a importância. Sim. E ela é muito importante. Dá a impressão que a sustentação é um subserviço mediúnico, né? E não é verdade, gente, não é verdade, não. Por exemplo, tem pessoas, como a nossa irmã falou, que não tem a mediunidade de psicofonia, certo? Nem quer ser dialogador, né? Mas ele tem muita doação. E a doação é muito importante nesse trabalho. Inclusive ajuda muito os espíritos a formar aquele ambiente fluídico, não é? Porque vocês viram o que fala o livro A Gênese sobre a manipulação dos fluidos? Os espíritos manipulam os fluidos como se fossem substâncias, como se fossem as substâncias aqui na Terra, de acordo com o trabalho a ser desenvolvido. E esses espíritos que ficam na sustentação auxiliam muito isso. Eles doam fluidos, né, benéficos para o bom andamento dos trabalhos. É muito importante mesmo. Imaginem, por exemplo, numa sala cirúrgica, se não tivesse quem fizesse asepsia da sala, não haveria cirurgia. Certo? Então é muito importante quem faz a sustentação. Quem mais? Olá, boa tarde. Boa tarde. Você mencionou sobre o fato dos transtornos mentais, que a pessoa não é indicada que ela trabalhe com mediunidade. Seria como médium mesmo ou com qualquer outra função dentro da reunião mediúnica? E em quais outros trabalhos numa casa espírita ela pode vir a colaborar? Ela não pode, assim, transtornos mediúnicos, ela precisa ter
aquele equilíbrio dos pensamentos, mesmo que estejam controlados com remédio, sabe? Porque é para a própria segurança da pessoa. Agora, na casa espírita, ela pode trabalhar em muitas coisas, né? Muitas coisas. Tem muito trabalho, muita atividade na casa espírita, que no fundo ela está usando a mediunidade também. Aliás, eu gostaria de dizer que só o fato, por exemplo, de vocês estarem aqui, já estão usando a mediunidade. Vocês foram inspirados pelos seus amigos espirituais a vir, a se aprimorar, a estudar, não é? Entende? Então, a mediunidade tem tantas nuances, e digo assim da mediunidade ostensiva, aquela muito atuante, não é recomendado quem tem transtornos mentais, entende? Isso não é nenhum demérito, é para a própria segurança da pessoa, não é? Mas tem muitas outras coisas que ela pode atuar. Obrigada. Marco, deixa eu fazer uma questão para você. A gente tem recebido muitas pessoas com mediunidade ostensiva sem conhecimento doutrinário, né? E como aqui é a casa, nós temos... A casa é uma faculdade, praticamente. E corrijam se eu estiver errado. Mas agora mesmo, esse ano, é 1 ano de curso de introdução básica ao Espiritismo. Depois nós vamos ter 2 anos de ESD, é isso, pessoal? E 2 anos de mediunidade, não é? 3 anos de mediunidade. Beleza. Então são muitos anos de estudo. E nem sempre a pessoa... É lógico que antes disso ela pode começar a trabalhar, desde que ela cumpra etapas de estudo aqui dentro da casa, né? Então ela, se não me engano, ESGC, né? Ela já pode fazer curso de passes, enfim, é uma forma de, sim, como você falou mesmo, de exercitar a mediunidade. Mas aquela pessoa que tem a mediunidade muito extensiva e às vezes não tem nem como esperar todos esses anos. O que você nos indica? Porque é um problema frequente que nós estamos tendo. E dentro da própria sala de aula, a pessoa está tendo manifestações mediúnicas, por mais que nós tenhamos todo o cuidado, né? O departamento de cursos aqui da casa ele é muito primoroso, então... a Rosaura com o departamento de mediunidade também, sim, muito cuidadosa, mas sempre tem um ou outro que a gente acaba tendo dificuldade em saber lidar com essa situação. O que você nos recomenda? É uma situação que acontece bastante, sabe, Josiane, porque quando a pessoa chega nessa situação com mediunidade muito ostensiva, primeiro, antes de qualquer curso, qualquer atividade, ela tem que se tratar. Não colocar ela para se tratar já na atividade, porque ela não vai dar conta, entende? Então é trabalho na desobsessão, na orientação fraterna, no passe. Aí isso vai equilibrando a mediunidade ostensiva e ela mesma pode controlar. Não existe mediunidade que não pode ser controlada, né? Nós somos donos do nosso interior, certo? Se nós quisermos realmente controlar, controlamos. Mesmo que sintamos aquela influência, podemos recorrer à prece, podemos elevar o pensamento, né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem prece e recebem o Espírito, porque ela se sensibiliza. Então, ela tem que só elevar o pensamento. Ela se desvincula dessa ostensividade dos Espíritos, entende? Agora, depois dela mais controlada, viram que nós comentamos que parece que a mediunidade cedeu, ela sentia, não é? Aí sim, aí começa o processo de curso, de outros esclarecimentos, mas não dentro do curso, porque a pessoa não dá conta. Tá? Nem sei se vai sair um pouquinho, mas em questão, você acha que é uma pergunta para você, assim, sua opinião, a regeneração está bem próxima? Regeneração? E nós como médiuns, né? Como atuar melhor ainda e em questão de quem não entende nada disso, né? Porque vai precisar muito da nossa... a regeneração é assim, nós temos... nós estamos passando um momento de transição. A transição demora, é muito demorado. Começou mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra e se vai mais uns 200, 300 anos assim. Mas não é para desanimar não, hein, gente? Não é para desanimar.
Certo? Quer dizer, 200, 300 anos. Pois é. Tem gente que acha que vai acontecer de uma hora para outra, né? Não é assim, gente. É entremeada, inclusive. Por exemplo, tem lugares na Terra que se equiparam a mundos primitivos ainda. E nós estamos na antessala de um mundo de regeneração. A separação do joio e do trigo está acontecendo na vida espiritual. Não é? Então, lá que os espíritos recalcitrantes estão se reencarnando em mundos compatíveis com o seu estado, a atmosfera, a psicosfera da Terra vai melhorando, vai reencarnando espíritos mais nobres, mas é uma questão de gerações e gerações, né? E aí a Terra vai melhorando aos poucos. Então perto não está, mas durante o caminho, durante os 300 anos, nós vamos sentindo já mudanças boas, não é? Logo ali, né? É. Ó, pessoal, nós estamos indo para a nossa última pergunta. Os trabalhadores da casa que estão não só desobsessão, fluidoterapia, é importante fazer tratamentos espirituais de vez em quando? Quem faz terapia? Não, fluidoterapia, que dá os passos. Fluidoterapia? Quem trabalha em desobsessão, de vez em quando fazer tratamentos espirituais. Ah, sim, o trabalhador, né, se diz, né? Se ele achar que deve fazer, se ele não estiver se sentindo bem, ou se o próprio dirigente percebe nele algum descompasso, não é? O papel do dirigente é esse, sabe? Ele tem que olhar como se fossem filhos, né? Certo? E se tiver algum descompasso, tem que realmente falar, faz um tratamento, toma um passe, né? Se a pessoa, por exemplo, está numa desobsessão como médium e sai perturbado da reunião de desobsessão, ele precisa de um tratamento, de uma reorientação, né? Para começar de novo. Tudo bem, pessoal? Beleza. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Foi uma grande alegria estar com vocês.